Ricardo Nunes, do MDB, foi questionado e comentou a respeito desse novo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora do deputado Eduardo Bolsonaro. Ricardo Nunes disse esperar uma investigação, abre aspas, contra qualquer pessoa que cometa algum crime, fecha aspas. O prefeito da capital paulista também disse que não se pode permitir que o judiciário seja usado para perseguir alguém. Eu não tenho detalhes sobre as informações, qual que é o conteúdo, acabei não conseguindo ter tempo de me apropriar. E a gente tem sempre o desejo e a torcida para que tenha, evidentemente, uma investigação contra qualquer pessoa que cometa algum delito, algum crime, e que se essa pessoa tiver a culpa, que seja que pague pelo que fez, ou que se não tiver, que seja inocentada. O grande desejo é de um julgamento imparcial, um julgamento justo, dentro do tempo adequado, sem acelerar, porque o que a gente não pode permitir, em hipótese alguma, é que no Estado Democrático de Direito você tenha o judiciário sendo utilizado para perseguir qualquer pessoa. Como eu disse, gente, ia conversar rapidamente com o Pedro Venceslau e Theo Cury. Pedro, queria começar contigo, está mais próximo aqui e acompanha de perto todas as articulações políticas que envolvem o prefeito de São Paulo, que nunca escondeu esta adesão ao bolsonarismo, sempre sai em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas me parece que tomou cuidado de medir as palavras ao falar desse indiciamento que tem uma relação muito forte com a questão do tarifácio e de todas essas articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Na sua avaliação, isso explicaria esse maior cuidado com as palavras? Também, mas existe um outro fator que eu considero importante. O principal aliado do prefeito aqui no estado de São Paulo, e também politicamente falando hoje, não é o Bolsonaro, é o governador Tarcísio de Freitas. Ele, inclusive, acredita ao governador parte importante da sua vitória na eleição municipal, da sua reeleição aqui na capital no ano passado contra Guilherme Boulos no segundo turno e no primeiro turno também, na hora de constituir aquela enorme aliança que garantiu a ele o maior tempo de televisão, de rádio e também a maior fatia do fundo eleitoral. Portanto, o Ricardo Nunes está em linha completamente com o governador. No momento em que o governador foi atacado pelo Eduardo Bolsonaro, diversas vezes recentemente, e também pelo Carlos Bolsonaro, né? É sempre um clima de desconfiança muito grande dos bolsonaristas mais radicalizados com o governador paulista, e o relatório da Polícia Federal revelou que existia muito mais que a articulação bolsonarista ia além das críticas. Existia um movimento coordenado pelo Eduardo Bolsonaro para sabotar politicamente o governador de São Paulo como presidenciável. Ele cumpria ali um papel de tentar demover o pai, Jair Bolsonaro, de continuar tão próximo do governador. Enquanto o mundo político aqui no Brasil fazia o movimento diametralmente oposto. O Centrão aqui tentando colocar Tarcísio em linha com Jair Bolsonaro, reduzir atritos, colocar panos quentes, e Eduardo Bolsonaro atuando com o pai, junto ao pai, por meio de mensagens no caminho oposto. E no meio disso tudo tem o prefeito Ricardo Nunes. Ele é bolsonarista tanto quanto o Tarcísio. Não, o Tarcísio é mais bolsonarista, porque ele foi eleito pelo Jair Bolsonaro. Mas ele escolheu esse caminho, ele está do lado dos bolsonaristas até a página 3. Então o prefeito, ele foi até as manifestações, ele também tem defendido a anistia, mas ele não vai ficar criticando Alexandre de Moraes, não vai defender impeachment de ministro do STF, porque ele também precisa do voto da direita moderada, assim como o governador.